Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Voz de prisão. Ex-comandante do Exército teria sido contundente ao ameaçar Bolsonaro de prisão se ex-presidente insistisse em plano de golpe. O general Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, teria ameaçado prender o então presidente Jair Bolsonaro em uma situação em que Bolsonaro supostamente mencionou a possibilidade de realizar um golpe de Estado para permanecer no poder após ser derrotado nas eleições pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa cena teria ocorrido durante uma reunião no Palácio do Alvorada, conforme relatado à Polícia Federal pelo ex-comandante da Força Aérea Brasileira, Carlos Batista Júnior. A CNN teve acesso ao documento completo que descreve o incidente. Aos investigadores, Batista Júnior disse ainda estar convicto de que foi a posição firme de Freire Gomes que impediu um golpe de Estado no Brasil. Caso o comandante tivesse anuído, a possível tentativa de golpe de Estado teria se consumado, disse o ex-chefe da Aeronáutica aos investigadores. No depoimento, Batista Júnior afirmou também que depois de Bolsonaro aventar a hipótese de tentar contra o regime democrático por meio de alguns institutos previstos na Constituição, GLO ou Estado de Defesa ou Estado de Sítio, o então comandante do Exército disse que caso ele tentasse o tal ato, teria que prender o presidente da República. Bom, peraí. Atentar contra o regime democrático por meio de alguns institutos previstos na Constituição? Golpe de Estado usando a Constituição? Eu não sabia que isso existia. Então quer dizer que a Constituição é golpista? Essa não entendi. No seu testemunho, o ex-comandante da Força Aérea Brasileira também menciona que tentou persuadir Jair Bolsonaro a não decretar garantia da lei da ordem, estado de defesa e de sítio. Tanto o general Freire quanto o tenente brigadeiro Batista Júnior afirmaram ter rejeitado em várias ocasiões qualquer proposta de golpe, enquanto o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, teria oferecido o apoio da tropa a Bolsonaro. Van Garten questiona a acusação de general contra Bolsonaro. O advogado Fábio Van Garten, que faz parte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, questionou o depoimento dado pelo general Freire Gomes, ex-comandante do Exército à Polícia Federal. Na oitiva, o militar teria dito que participou de reuniões com Bolsonaro, na quais supostamente teriam sido discutidas minutas para a decretação de GLO, Estado de Defesa e de Sítio. Ao comentar o assunto, em uma postagem feita nesta quinta-feira 14, na rede social X, Van Garten classificou o depoimento como folclórico e disse ser curioso o fato de o general não se lembrar das datas em que se reuniu com o ex-presidente. Tem general com memória seletiva. Recorda-se de vírgulas e frases e palavras, mas não se recorda de datas. Bem curioso. Mas curioso ainda é as defesas não terem nenhum acesso a esses depoimentos folclóricos, apontou Van Garten. Na versão apresentada à PF, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, Freire Gomes alegou que Bolsonaro teria apresentado aos comandantes das Forças Armadas um documento que listaria uma série de supostas interferências no judiciário. No entanto, o próprio ex-comandante disse não se recordar da data exata do encontro com o ex-chefe do executivo. Deltan Dallagnol destrói narrativa de golpe de Estado e afirma que Bolsonaro não cometeu crime. Entender o que realmente aconteceu. Essa notícia de que o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo de todos os depoimentos prestados à Polícia Federal pelos comandantes das Forças Armadas, que comandavam as Forças Armadas durante o governo do ex-presidente de Jair Bolsonaro, acabou de sair, é muito recente, então a gente não tem nem condições de ler, estudar com calma esses depoimentos, analisar cada um deles, confrontando as provas até agora apresentadas nesse processo, para saber se eles confirmam ou não, se eles são verdadeiros ou não. Então a gente não pode comentar o conteúdo desses documentos e eu vou deixar para fazer isso numa outra oportunidade, quando eu tiver lido tudo com calma, estudado melhor, mas tem algumas coisas que, como o Serrão, como a Cris disseram, a gente já pode desejar, que chamam a atenção em tudo isso, e eu vou elencar alguns pontos muito importantes para vocês. A primeira coisa é que vários desses documentos, ou trechos deles, estavam sendo vazados seletivamente para a imprensa durante toda a semana,
com destaque para o depoimento da Polícia Federal do general Freire Gomes, que teve bastante destaque na imprensa, e os vazamentos estavam mesmo com o conteúdo desses depoimentos em sigilo. Isso é curioso porque a esquerda e aqueles falsos garantistas sempre acusaram a Lava Jato de fazer vazamentos seletivos, mas a Lava Jato nunca vazou depoimentos sigilosos, e isso eu posso garantir. Só vazaram coisas a que advogados tiveram acesso. Coisas que ficavam só com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal nunca vazaram. Teve uma única exceção a essa regra, de que coisas que só a polícia e o Ministério Público tinham acesso nunca vazaram. Teve uma só exceção, e a gente investigou essa exceção cabalmente e comprovou quem foi, e era uma pessoa da Receita Federal, e ela foi alvo de uma operação e sofreu as consequências dos seus atos. Além disso, na Lava Jato, a imprensa consultava os processos, porque eles eram públicos, e a gente publicava os processos, deixava público de forma transparente, a gente não colocava sigilo desnecessário. E aí a imprensa ia lá e publicava as informações com base nessas consultas, porque os processos têm que ser públicos, é assim que a Constituição diz. E mais, quando não existe uma razão para o sigilo, os advogados têm que ter acesso, não pode fazer como o ministro Alexandre de Moraes, que coloca um sigilo até oponível aos advogados, não deixa os advogados consultarem os autos sem uma justificativa razoável. Então, nós nunca vazamos conteúdo sigiloso para a imprensa. Agora, a esquerda e a imprensa, alinhada ao consórcio Lula-STF, está vibrando, está comemorando cada trechinho desses depoimentos que se fazem, porque eles acreditam que tudo isso está prejudicando o Bolsonaro, o que só prova, mais uma vez, que essas pessoas nunca tiveram princípios, nunca foi pela garantia dos direitos de defesa, nunca foi pelo devido processo legal, elas só queriam era defender os seus bandidos de estimação. Se elas estivessem realmente preocupadas com esses princípios, elas estariam condenando esses vazamentos seletivos contra Bolsonaro com a mesma veemência, por mais que eles possam não gostar do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ele justificou o levantamento do sigilo desses depoimentos, dizendo o seguinte, eu separei aqui umas aspas aqui para vocês. Ele disse que, diante das inúmeras publicações jornalísticas com informações incompletas sobre os depoimentos prestados à autoridade policial, torno públicas as oitivas realizadas. Ou seja, gente, o Alexandre de Moraes, ele praticamente reconhece aí que os depoimentos vazaram e, para que a informação não ficasse incompleta na imprensa, ele mesmo foi lá e liberou tudo. Mas qual que é o problema disso? O problema disso, gente, é que você tem vários investigados nessa operação solicitando há muito tempo acesso integral aos autos, inclusive ao conteúdo dos depoimentos prestados por outros investigados. E o ministro Alexandre de Moraes estava negando o acesso a esses depoimentos, dizendo que se tratavam de diligências em andamento, quando estavam encerradas, e realmente, se houvesse alguma investigação em andamento relacionada a algum depoimento ou anexo de uma colaboração, por exemplo, você não levanta o sigilo. Mas ele ter levantado agora, apenas com a justificativa de que a imprensa estava sendo seletiva, mostra que a justificativa anterior não era verdadeira. E que o Moraes não está liberando o acesso aos depoimentos para respeitar o direito à ampla defesa dos investigados, mas sim para garantir que a imprensa não publique informações incompletas. Isso é um indício de onde que está o coração, de qual é o objetivo do Moraes em tudo isso. A sua real preocupação é com a repercussão pública da investigação e é com a percepção da sociedade sobre os fatos investigados e não com o rigor da investigação, não com a ampla defesa e dar acesso aos réus investigados, nem com a busca da verdade, que muitas vezes vai exigir a manutenção do sigilo, ainda que alguma coisa vaze, para você garantir o sucesso das diligências. Os depoimentos ainda não alteram os inúmeros vícios processuais desse caso, não alteram os inúmeros arbítrios judiciais e abusos judiciais que foram e vêm sendo praticados reiteradamente. Sem entrar no mérito dos depoimentos, que a gente não teve, evidentemente, condições de analisar em questões de minutos, mais uma dezena de depoimentos. A gente acabou de ter acesso, como o Guilherme bem colocou, a matéria foi publicada agora, no final da manhã, mas eu posso dizer com tranquilidade que nada do que está ali altera o fato de que o Supremo Tribunal Federal está praticando vários abusos judiciais nesse caso. E o principal desses abusos é a falta de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esses casos, porque ninguém ali, nenhuma pessoa tem foro privilegiado. E mais, eles sequer conseguiram comprovar até agora uma ligação direta entre essa investigação sobre suposto golpe de Estado e o 8 de janeiro, em que as pessoas que estavam lá na Praça dos Três Poderes, claramente, além disso, não tinham poder e não tinham meios para dar um golpe.
É preciso a gente ainda lembrar o que a gente disse em oportunidades anteriores aqui nesse programa. Ainda que, supostamente, tenha havido o que a imprensa está colocando, isso não configura crime no Brasil, porque existe uma coisa que se chama iter criminis, que é uma expressão latina para caminho do crime. O caminho do crime acontece em 3 ou 4 passos, como vocês preferirem. O primeiro passo é o passo da cogitação. O segundo é o da preparação. O terceiro é o da execução. E o quarto, muitas vezes, vai exigir ali uma consumação. Certo, Deltan, mas o que é punido no Brasil? Você cogitar o crime é quando você imagina um crime. Então vamos dizer que você não gosta da sua sogra. Eu amo a minha sogra. Mas vamos dizer que você odeia a sua sogra e passe na sua cabeça numa madrugada em que você está cansado, em que você está indignado com a vida, passe na sua cabeça matar a sua sogra. Espero que isso nunca aconteça, espero que você tenha uma sogra tão boa quanto a minha, mas se isso passar na sua cabeça, e curioso que estudos mostram que já passou na cabeça de praticamente todos os homens e uma grande quantidade das mulheres a fantasia de matar alguém. Isso são pesquisas da sociedade feitas. Agora, você cogitar matar alguém não é por si só crime. Isso não é crime. Digamos que você vá além, que além de você cogitar matar um inimigo, você vai e você compra uma faca. Você compra uma arma pensando, é com essa faca, é com esse revólver que eu vou matar o meu inimigo. Isso é crime? Resposta, não. No nosso direito, isso claramente não é crime. Isso é um ato preparatório. Quando que algo começa a ser crime? Quando se parte da preparação para execução. E quando a gente está falando de tentativa de abolição violenta de Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, são crimes que exigem violência e grave ameaça. Não existiu violência, não existiu grave ameaça. Primeiro porque não é nada que ligue essa investigação dos supostos atos golpistas, nada que ligue a investigação dos supostos atos do 8 de janeiro, que não tinha nada de, na verdade, sendo muito realista, não tinha nada de golpe de Estado, nada de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, nada que ligue isso aí com a suposta minuta golpista e com as supostas cogitações ou preparações. Nada até agora liga uma coisa com a outra. Nada. E ainda que ligasse, como a gente já disse aqui em várias ocasiões, o 8 de janeiro não caracterizou golpe de Estado, nem atentado violento, porque não existia a menor condição, a menor possibilidade daquele 8 de janeiro se converter, caracteriza mais um abuso, além da falta de individualização das condutas, além da falta de individualização das provas. Mas vou voltar para o nosso caso. Ainda que os depoimentos, o que veio à tona até agora, até o momento, e na nossa leitura superficial do que foi revelado hoje, ainda que tudo aquilo se comprovasse verdadeiro, tudo o que foi revelado até agora, em princípio, não passa de atos de cogitação e de atos de preparação, não evoluindo para execução. Ou seja, é bastante espuma. E numa decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, veio a toda uma mensagem que eu vou ler aqui para vocês. Foi uma mensagem do Mauro Cid para um terceiro. Uma mensagem, eu separei aqui um áudio que ele mandou no dia 9 de dezembro de 2022. Um áudio que foi apreendido no celular dele. E veja o que o Mauro Cid dizia. Ele dizia o seguinte, a gente está falando aqui em dezembro de 2022. Ele falou o seguinte, o presidente vem sendo pressionado aí por vários atores a tomar uma medida mais radical. Mas ele ainda está naquela linha que foi discutido, ou seja, numa linha contrária, que foi conversado com os comandantes, né, com o ministro da Defesa. Ele entende as consequências do que pode acontecer e hoje ele mexeu naquele decreto, ele reduziu bastante, fez algo mais direto, objetivo, curto, limitado. E acho que a ideia de falar com o general Teófilo é conversar como ele, né? Ele está muito preso na alvorada, então a maneira dele desabafar e falar um pouco do que está pensando e ouvir alguém que, não que possa dar uma suma, mas que, né? E aí, olha, presta atenção no que ele diz. Ele fala o seguinte, e eu acho que se não botar pilha, digamos assim, né? Se não botar lenha na fogueira, ele vai manter ali aquela linha que estava sendo tomada inicialmente. Gente, essa mensagem aqui é clara. Essa mensagem é clara, é uma prova objetiva. Vale mais do que a palavra do colaborador, que nessa época nem sabia que ia colaborar. Essa mensagem é clara no sentido de que o Bolsonaro estava contra e de que ele estava sendo pressionado. Então, o que a gente tem visto, e eu estou sendo bastante franco aqui, eu estou fazendo uma análise objetiva, uma análise jurídica, uma análise que não é para um lado, não é para o outro lado. Estou falando que o direito independentemente da tua vontade, seja pró, seja contra, porque quando a gente olha para a realidade nua e crua
sem olhar para a capa dos autos, o que a gente tem ali, por mais condenável moralmente que possa ser, alguém cogitar, avançar naquela direção, se é que for, porque existe ainda a hipótese de que era um estado de sítio, estado de defesa, medidas jurídicas que estavam sendo avaliadas, ainda que se avaliasse o pior, que se gostaria de dar efetivamente um golpe de Estado, isso não passou de cogitação, de preparação, e se você fosse punir isso, segundo pesquisas, eu vou até pesquisar aqui no Google, em seguida eu vou falar os percentuais, grande parte da sociedade, em todo o mundo, seria presa hoje por homicídio, por ter cogitado matar alguém ao longo da sua vida. Então o que existe, sim, é muita narrativa, muita espuma e pouco fato. E o Serrão, vamos cerrar, Serrão, essa narrativa equivocada, essa narrativa persecutória, essa narrativa de perseguição que existe contra a direita e uma narrativa que tem um objetivo definido: perseguir a direita e prender Bolsonaro. Enquanto isso, em Maricá, RJ, nesta sexta-feira, Bolsonaro arrasta a multidão e solta o verbo. Me deram uma bandeira de Israel agora há pouco. Israel não tem nada, não tem água doce, não tem terras agricultáveis, não tem recursos minerais ou biodiversidade. Mas lá existe um povo e uma classe política que nos orgulha. Eu tenho dito, desde 2018, a nossa classe política vem melhorando. Como melhorou em 22, como vai melhorar agora em 24? Vocês elegendo aqui um prefeito que não é do PT. O PT é um partido que não tem qualquer consideração com o seu povo. O PT defende ideologia de gênero, faz maldade com nossas crianças. O PT não respeita a propriedade privada. O PT não respeita o legítimo direito à defesa da população. Eles também desrespeitam a família brasileira. Onde há PT, há desgraça. Aqui é o município mais rico do Brasil. Aqui, você tirando o PT da prefeitura, vai faltar oxigênio para muito petralha por todo o Brasil. Vocês têm que eleger aqui alguém diferente do PT, que diferentemente do nome, é um partido onde ninguém trabalha, fazem tudo de errado e não trabalham. Com o recurso que tem dos royalties do petróleo, aqui era para ser uma cidade simplesmente fantástica, mas não é. O futuro prefeito, se Deus quiser, diferente do PT, vai aplicar o recurso aqui no município. E os outros não virão para cá usufruir desse recurso. Indo para o encerramento, ao longo do nosso mandato, nós aprendemos a amar a nossa pátria novamente. Aprendemos a nos orgulhar da nossa bandeira nacional, a cantar o hino nacional com emoção, a respeitar a família brasileira. Aprendemos que o Brasil é um grande país e tem tudo para dar certo aqui. Passa por vocês, pelas escolhas. Boas escolhas no município, pode ter certeza, o reflexo será em 26. Afinal de contas, vocês sabem que eu sou o ex mais amado do Brasil. E conseguimos isso porque tratamos vocês, o povo, com respeito. Tratamos vocês como os nossos patrões. Tratamos vocês da forma que qualquer agente público deve tratar. E aqui eu sei. Muito obrigado por eu te amo aí. Eu também te amo. Pode ter certeza. Faça o que fizer.
nós somos de bem. A grande maioria, nós somos cristãos. Nós somos aquele lado que trabalha, que respeita o próximo. Nós somos o lado que realmente deve conduzir o futuro da nossa nação. Assim sendo, eu só tenho a agradecer a vocês tudo que vocês fizeram por mim até o momento. Tenho certeza que o futuro a Deus pertence. E se essa for a vontade dele, o Brasil voltará nos eixos num tempo muito rápido. Muito obrigado a todos vocês aqui de Maricá. Tenho certeza que vocês agirão realmente, como sempre, como cidadãos. E vamos fazer com que um colega nosso, do outro lado da esquerda, assuma o comando dessa prefeitura e produza realmente felicidade e dignidade a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Brasil, acima de tudo. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.